dele, e já aqui está também de novo o Skype preparadíssimo, e como podem ver, voltamos à temática dos rallies, isto porque tenho comigo o campeoníssimo Fernando Pérez, como podem ver, preparadíssimo para falar connosco sobre rallies, e pelo menos, não sei se vai surgir aqui mais algum assunto, mas pelo menos de rallies temos aqui bastante para conversar, e eu, depois de dar as boas-vindas, e o Fernando acaba no fundo por regressar, já aqui passou, e passa com alguma frequência, graças a Deus, aqui no 16 Válvulas, Fernando Pérez, que aceitou o meu convite para vir falar não só da sua própria estrutura, da sua própria equipa, do seu projeto, mas também é uma pessoa avalizada para nos dar a sua opinião sobre o Rally de Portugal. E iríamos começar aqui, fora do âmbito da nossa conversa, a perguntar ao Fernando, porque tivemos aqui os maiores nomes dos rallies a nível mundial, que opinião é que pode partilhar connosco daquilo que viu e, eventualmente, o que é que achou deste Rally de Portugal 2021, o regresso, finalmente, depois de não termos tido o ano passado, por todas as razões que sabemos, mas eles estiveram de regresso este ano. Fernando, qual é a sua opinião, então, sobre este Rally de Portugal? Boa noite e bem-vindo, antes de mais. Boa noite, muito boa noite. Eu gostava de dividir em duas partes. A parte esportiva e a parte organizativa. A parte organizativa eu não participei e, portanto, é muito difícil emitir uma opinião própria, mas por aquilo que li, por aquilo que foi a opinião de todos os pilotos, acho que esteve muito bem organizado. É sempre muito difícil, em tempo de pandemia, organizar um rally, portanto, acho que nesse capítulo o Automóvel Clube Portugal está de parabéns. Na parte esportiva, foi uma pena o que aconteceu ao Tanak. O Tanak dominou o rally. Os Hyundais começaram chegaram a estar os três nos três primeiros lugares e houve uma reviravolta. O desporto automóvel é pródigo nestas situações e, portanto, acabou por ganhar o Evans, que teve azar nas provas anteriores, acabou por ter sorte nesta e ganhar o rally. Aquilo que me disseram também, que eu não fui ver a FAF, foi que os carros depois se defendiam um bocado, porque estavam todos espaçados e portanto, todos queriam ter os pontos na Power Stage e, portanto, que no sábado que não se assistiu a lutas muito diretas, a não ser entre os dois pilotos da Ford. Portanto, basicamente é isto. Foi bom mantermos o Rally no Campeonato do Mundo. Acho que é importante para o país que o Rally se mantenha no Campeonato do Mundo. E somos um país pequeno e que consegue manter provas no Campeonato do Mundo e, portanto, acho que isso é importante para o país em si. Em termos de desporto automóvel nacional, questiono um bocado e continuo com a minha opinião que acho que neste momento o Rally de Portugal não devia fazer parte do Campeonato Nacional. Muito bem, porque era uma das opiniões também que iria perguntar. Mas no caso... Diga, Fernando. Eu respeito os pilotos, até porque parece que pela primeira vez, nos últimos anos, a Federação ouviu os pilotos e os pilotos foram de opinião que esta prova devia fazer parte do campeonato, do campeonato nacional. E eu entendo que, tendo em conta o lugar onde partem os portugueses, que é quase praticamente no fim, que não, quer dizer, não sei se o retorno será assim tão grande como eles dizem. Eu estou fora, portanto, não, é uma opinião pura e simples de uma pessoa que já participou e que está fora, mas na altura em que eu participava as coisas eram um bocado diferentes e, portanto, questiono se não seria melhor os pilotos estarem livres da condicionante de terem que pontuar e, portanto, não poderem fazer a sua prova à vontade. É só isso que eu acho, porque quem tem dinheiro para ir fazer o Rally de Portugal e escolhe o Rally de Portugal também o poderia fazer a seguir, quer dizer, sem pontuar. O facto de nós dizermos, mas isto dá retorno ao Campeonato Nacional, bem, aqueles que lá queriam, se a prova não contasse para o Campeonato Nacional, também têm o retorno. Portanto, acho que se calhar era... Isso é uma opinião própria, muito pessoal, e não quero entrar em litígio. Claro, e eu agradeço. Lá correm, mas é uma opinião própria. Repare que, depois, tirando isso, nenhum piloto de duas rodas motrizes foi praticamente correr. Portanto, quer dizer, questiono um bocado se essa será a melhor opção. E depois tem uma situação, eu enquanto piloto, detesto correr em sítios onde o piso está mau e está degradado e está desfeito, quer dizer, e nós temos realmente orçamentos em Portugal, tirando 2 ou 3 pilotos, temos orçamentos que estão limitados e, portanto, nas segundas passagens aquilo está tudo destruído, não é? Quando passam os primeiros portugueses, não sei que número é que era, mas devia ser o 30 e tal, quer dizer, o primeiro deles, portanto, aquilo está tudo praticamente destruído, quer dizer, como gozo pessoal, a mim, não me dava gozo pessoal se estivesse numa situação dessas. Portanto, não sei, é uma opinião própria e pessoal muito... Mas não é nada contra a prova em si, nem contra quem a organiza, é só uma questão de... Mas se os pilotos entendem que devem estar, muito bem. Eu, pessoalmente, se tivesse uma equipa, não queria.
Muito bem. Portanto, a sua não presença foi apenas por escolha particular, foi isso? Não presença, eu não faço o campeonato nacional, portanto nunca iria estar presente. Estive numa altura em que a prova participou já, depois deixei de fazer o campeonato nacional em 2000 penso que foi em 2009, deixei de fazer o campeonato nacional e deixei de fazer o campeonato nacional e a partir daí só participei no Rally Portugal quando a prova era uma prova do regional, era uma prova extra que era de apoio ao campeonato nacional. Nessa altura fiz no Algarve, depois nunca mais fiz aquele bocadinho, aquele Rally que havia em Fafa, aquela passagem no troço que era no Algarve e queriam fazer aqui uma parte no norte, mas tirando isso nunca mais participei no Rally Portugal. Muito bem. Fernando, mas ao mesmo tempo consegue-nos dar aqui a sua opinião, e já vamos falar do seu projeto, mas já que estamos a falar do Campeonato de Portugal de Rallys, a sua opinião para este mesmo campeonato após 2 provas. Tivemos numa primeira, como se recorda, com a vitória para o Ricardo Teodósio, uma entrada forte, fulgurante do Algarvio, e depois na segunda prova agora temos o Armindo Araújo. Temos um campeonato aqui, de facto, ao rubro, podemos dizer, com 2 pilotos de gladiarem-se, naturalmente no bom sentido da palavra, mas a mostrar mais uma vez o espírito competitivo deste nosso campeonato. Qual é a sua opinião também sobre o CPR, neste caso 2021? Eu acho que o CPR é um campeonato competitivo, não é? Temos os pilotos todos que correram lá fora, praticamente neste momento estão todos a correr no campeonato nacional, portanto temos um campeonato muito competitivo, quer o Armindo, o Bruno Magalhães, o Bernardo. Portanto, são pilotos que correram no estrangeiro, foram pilotos que fizeram campeonatos europeus, campeonatos mundiais e, portanto, são pilotos que têm um ritmo muito forte e que têm uma experiência muito grande. E depois temos os pilotos que praticamente fizeram só cá provas, em que tem o Pedro Meireles, o Teodósio, o Zé Pedro e agora o Correia, que é a nova geração, vá lá, o Miguel Correia, e vem agora também o Antunes. Portanto, há efetivamente, espero que haja uma nova geração a aparecer. O campeonato eu segui a prova online pelo telemóvel, porque estava a participar também o Rally da Abobreira, acho que foi um rally espetacular, apesar de acabou por ser ganho pelo Teodósio, pelo Ricardo, com toda a justiça no último troço. Acho que nesta prova houve um domínio mais claro do Armindo. Talvez com mais experiência. Acho que o Bruno tem estado um bocadinho abaixo daquilo que se poderia esperar no início do campeonato, até porque também já conhece o carro, apesar de ter tido alguns problemas, nomeadamente nesta prova do Rally de Portugal, e a surpresa foi o Bernardo, que com um carro teoricamente inferior aos outros, porque é um carro da primeira evolução, demonstra que tem andamento para andar junto dos mais rápidos do campeonato. Acho que o Zé Pedro também teve um bocadinho abaixo daquilo que poderia ser, e pronto, eu tenho uma opinião muito própria, porque já guiei um R5 e já o disse várias vezes, que a idade pesa nestes carros, e quando surgirem 2 pilotos novos a sério, que não vão dar troco aos mais velhos. Esta é a minha opinião, posso me enganar, e acredito que haja pilotos mais velhos que fujam a esta regra, que possa haver uma exceção, mas no cômputo geral é assim. É um carro que tem pouco torque em relação aos outros carros turbos que existiam. Portanto, são carros com menos torque, que exigem travagens mais fortes e mais tardias, com um ritmo de curva brutal, e portanto os pilotos mais velhos têm desvantagem. Essa é a minha opinião clara sobre o que se passa com os R5s. Não surgiram ainda, mas repare, a evolução do Miguel Correia foi brutal, não é? No último rally andou a disputar até a última. Aliás, eu disse ao meu navegador que a surpresa ia ser o Miguel. Também tem um grande navegador. Nós hoje temos que começar a dar valor aos navegadores, que era uma coisa que nós falámos pouco no passado. Acho que tem um grande navegador, que já demonstrou pelos pilotos todos que andaram com ele, o António, que é um belíssimo navegador, e portanto tem de certeza absoluta a sua cota à parte. Está numa belíssima equipa, a RC. Portanto,
acho que tudo se coaduna para que faça uma época brilhante. E esperamos pelos mais novos, e acho que tem que haver uma renovação aqui do campeonato em si que não tenha, quer dizer, este ano está a acontecer, não é? Espero que haja Estão a ser dadas as condições para os jovens? Pergunto eu também, Fernando, porque também está envolvido no meio e sabe perfeitamente aquilo que deve ser feito para captar mais talentos. Acha que está a ser feito um bom trabalho nessa... Não, acho que não. Sinceramente, quer dizer, isto não tem nada a ver. Repare uma coisa, eu vou-lhe dar a minha opinião pessoal. E é isso que eu agradeço. Mas eu não quero criticar ninguém, que fique aqui claro. É a minha opinião pessoal. Não, acho que falta um projeto a 10, 15 anos pela parte da entidade federativa, e não estou a criticar a entidade federativa, do que é que quer para os ralis. Quer dizer, nós não podemos continuar... e acho que é óbvio, não é? Não surgem, se nós formos aos 4, 5 últimos anos, o Miguel Correia surge, não é porque é um piloto apoiado por patrocinadores, é porque é um piloto que tem dinheiro próprio, ainda bem, é pena que não surgirem mais, não é? Mas é difícil, eu estive outro dia em conversa com o Nisto, estava-lhe a dizer o seguinte: hoje, para um piloto começar a correr no campeonato, numa prova qualquer, gasta 10 mil euros. Tem que ser um fato, mais um fato para o navegador, mais as licenças, mais um carro que tem que ter extintores, não sei o quê. Mas, se nós somarmos tudo, é uma brutalidade. Antigamente, no tempo em que o Ni, eu lembro-me do Ni começar a correr, eu abria a janela de minha casa, eu digo isto, morava na Praça Velasquez, e o Ni parava ali no Café Velasquez, e à noite... Aquilo era em paralelo e ele passava com os carros de lado, num BMW 320 na altura. Portanto, eu vi o Nia começar, ainda eu era miúdo. Ele é pouco mais velho que eu, penso que na altura, ligeiramente mais velho. Eu abria a persiana do meu quarto quando o ouvia passar. Portanto, aquilo estava molhado lá, passava ele de lado, ali a fazer a praça toda, uma praça redonda toda de lado. Portanto, o que é que isto significa? Ele pegava num carro e ia correr. Praticamente, quase era assim. Hoje isso não existe. Hoje é impensável. Não é? E os passos que são dados são sempre no sentido de dificultar mais as coisas. Eu não digo que seja a Federação Portuguesa, a Federação Internacional está permanentemente a lançar situações. Ainda outro dia estávamos a falar e perguntar, mas o ANS não é importante? Claro que é importante o ANS. Agora, o ANS não pode custar 700 euros, nem 800 euros, não pode, é impossível. Não se pode pôr um piloto que vai começar a comprar um ANS, mais fatos custam não sei quanto, mais isto, depois agora é questão dos depósitos, depois é o selo disto. Quer dizer, o que é que a Federação Internacional está a tentar fazer? E as marcas estão a tentar pagar. Antigamente as marcas queriam estar no desporto automóvel para venderem os seus produtos. Hoje a marca está no desporto automóvel, não quer lá meter dinheiro nenhum e quer garantir o pagamento das suas equipas que estão no desporto automóvel à custa daquilo que vendem, do produto que têm. Ponto final. Isto tornou-se um negócio e, portanto, quem tem que pagar é quem pratica. E eu discordo deste ponto de vista. Acho que há um limite até onde se pode ir nisto. E, portanto, estamos a pagar a fatura que nós estamos a pagar, até porque há 20 ou 30, quando eu comecei, efetivamente não havia outros desportos que hoje, nomeadamente o surf. Portanto, hoje os miúdos novos têm outras atrações e, portanto, que não existiam na altura, ou que eram muito pequenas na altura. E, portanto, o que é que está aqui a acontecer? Se nós não soubermos tornar o nosso desporto mais competitivo, eu não estou a dizer, por exemplo, vou-lhe só dar um exemplo, a homologação dos fatos. Porquê é que são 5 anos? Bem, Portugal é um país que não é produto de fatos, tem que chegar ao Conselho Mundial, temos representantes, e tem que ser 7. Ou as baqués, que são para ser 7. Nós estamos a gastar dinheiro. Nós não faz sentido. Não faz sentido. É o seu cão, não é o meu, pai. Não é que eu também tenho que... Há aqui alturas estão os dois, parece que estão a falar, mas agora por acaso é o meu que está aqui deste lado. Portanto, é isso que eu acho que nós também, como país, temos que defender. Temos que nos juntar aos outros países que não são produtores, independentemente de a segurança ser um fator preponderante. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, e portanto nós temos muito a agradecer. O ANS foi uma coisa fantástica que aconteceu. Não pode custar 800 euros. Não pode. Aquilo é uma coisa, não pode custar, quer dizer. Já não sei quanto é que custa agora, mas na altura quando saiu eram 800 euros. E portanto nós temos que, a Federação Portuguesa, outro dia estava em conversa com o Ni e disse-lhe isto, nós temos que tentar, no Campeonato Nacional, nas provas internacionais, vamos ter que seguir a legislação internacional, tudo o que pudermos fazer cá dentro para tentar amenizar, muito bem, temos que amenizar. Nós também não podemos fechar os olhos e vermos que uma inscrição em Portugal custa X, temos as nossas condicionantes, temos que pagar à polícia, se calhar os espanhóis é diferente.
Mas a verdade é que em Espanha é muito mais barato. E já há pilotos portugueses que vão correr para a Espanha. E isto vai se intensificar, quer dizer, portanto, porque o norte de Portugal vai correr vai para e o sul também vão para a Andaluzia. Portanto, estas coisas nós temos que perceber. E eu acho que falta aqui, efetivamente, alguém que entre, que me disseram que vai entrar este ano para a Federação e que faça um programa a 10 anos para o Campeonato Nacional. O que é que nós queremos? E que crie aqui uns escalões de maneira a que os pilotos possam progredir, que haja uns escalões intermédios, quer dizer, não é entra logo para um carro, um iniciado entra logo para um carro grande, não, tem que haver aqui determinados escalões e isto passa por uma reformulação dos carros que podem correr nos regionais, depois se houver um campeonato intermédio num campeonato intermédio e depois a seguir no nacional. Pronto, basicamente é isto. Antigamente havia os iniciados, mas basicamente é isto. Por isso é que eu também já disse que isto tem que ser uma política toda junta, com uma antecipação, dizer assim, 3 anos antes, dizem-me, daqui a 3 anos nós vamos permitir que corram estes carros neste escalão, neste e neste, para as pessoas poderem começar a vender, poderem começar a saber, e não ser, daqui a um mês nós vamos permitir estes carros correrem. Eu não estou a falar desta federação, estou a falar do que sempre aconteceu nos últimos 20 anos, enquanto nós estamos aqui. Nós não sabemos o que é que vai ser feito para o próximo ano. Isto não pode acontecer, quer dizer, nada é gerido desta forma, não é? Eu sei que a Federação este ano teve a pandemia e estas coisas todas e o ideal era que só que houvessem provas, nós todos queríamos que houvessem. Mas quer dizer, tem que haver alguém ali que não esteja... Programas, coisas longo prazo. Que não esteja na gestão diária e que esteja numa secretária a pensar como é que se há de fazer isto. Porque se nós formos pensar, dê-nos 5 nomes de miúdos novos que tenham chegado ao Campeonato Nacional de Rallys nos últimos anos, não há. Assim, não há. E isto nós não podemos fugir disto, não é? Portanto, não se pode fugir disto, não é? Claro. Portanto, acho que tem que haver aqui alguém que pense a 10 anos, 15 anos, pronto, é assim. E que veja... E alguém que queira perguntar a opinião ao Fernando, que o Fernando com certeza pode partilhar estas e outras ideias, que naturalmente imagino que tenha outras ideias também para os rallies que pode melhorar, uma vez que é interveniente direto, mas que tem um historial por trás de si. Não me cabe a mim, porque eu não vou agora aqui estar a falar, não me cabe a mim, porque eu, claro que tenho as minhas ideias, como os pilotos todos que passaram pelos rallies têm as suas, não é? Quer dizer... por exemplo, há coisas que continuam a chocar-nos no Campeonato Nacional de Rallys, ou nas provas, nos regionais, que é, a gente chega num cruzamento em T, não é? Uhum. E tem que virar à esquerda ou à direita e enfrenta uma estrada, basicamente, que está cortada. Continuam a pôr as grades 30 metros para além do cruzamento. Esquecem-se que a gente venha, se a gente vier a 100, uma reta anterior, aquilo não pode ter durante 200 metros nada à frente. E a gente continua a ver isto. Já falamos 200 vezes sobre isto e continuamos a ver isto permanentemente na maior parte dos rallies. Portanto, quer dizer, os bombeiros e tudo, porque eles pensam que a gente trava, que a gente vem a 60 ou 70, não é? O carro, quem é o número 1 na estrada, frequentemente vê, quando vai a chegar a um cruzamento, as pessoas a fugirem. Não estão a contar, o carro vem tão mais depressa do que o carro 0 ou 00, claro, as pessoas assustam-se. Portanto, isto é uma situação em que nos rallies o carro 0 e 00 tem que, até já devia ser antes, quando a prova é montada, diz ao meu amigo, isto aqui é para cortar ali ao fundo, não é? Pronto. E então se uma pessoa falhar os travões, como falhou aqui uma prova há 2 anos, o carro pode ir 200 metros, não é? A direito, que não toca em nada. Mas são pequenas situações, eu não quero, há tanta coisa para falar, há sempre coisas para melhorar, isto não é criticar só, não é? Há sempre coisas para melhorar. O facto de já termos provas este ano já é bom. Mas, efetivamente, acho que falta aqui, Uni disse-me outro dia que iam arranjar uma pessoa para tratar disso, eu disse, olha, ainda bem, porque acho que eu tive com o Uni outro dia aqui na Super Especial do Porto, então estivemos a conversar um bocadinho e tive, pronto, dei-lhe a minha opinião, não é? Até estava também o Pedro Matos Chaves ao lado, portanto estivemos ali os 3 a conversar. E dei-lhe a minha opinião do que é que eu acho que são, quer dizer, que os rallies, mas quer dizer, temos um Rui Madeira, há pilotos muito experientes que participaram lá fora, que podem dar a sua opinião e que podem melhorar o campeonato e também ouvir quem está lá dentro. As pessoas que estão lá dentro é que têm que dizer de sua justiça. Agora, há uma coisa que a mim me deixa desgostoso, que é o seguinte, isto agora para falar do Campeonato Nacional de Rallys. Claro que todos os pilotos têm interesses, não é? E as provas deste ano
saem 2 provas do campeonato, 2 terras. Repare, durante anos o campeonato tinha mais provas de asfalto do que de terra. Isto não cabe na cabeça de ninguém, não é? Porquê é que havia mais provas de asfalto do que provas de terra? Porquê? Porque é que havia de haver? Não faz sentido. Agora puseram iguais, ao fim de não sei quantos anos. Mas andaram não sei quantos anos a bater mais em asfalto do que em terra. E retiraram 2 provas, houve um piloto que se queixou, retiraram logo a prova em que o Teodósio é mais forte, né? Que toda a gente sabe, a prova de asfalto do Algarve. Portanto, são coisas que eu acho que também têm que ser perfeitamente claras, os critérios de quem sobe e quem desce. Nenhum de nós que está aqui e estamos sabe objetivamente a pontuação das provas. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Isto não pode continuar a acontecer. Qual é a pontuação da prova que quer subir e da pontuação da prova que quer descer? Isto tem que estar online. As pessoas têm que saber qual é a pontuação desta e qual é a pontuação desta. E tem que subir uma de asfalto, acho eu, porque não podemos dar ao luxo, se o campeonato tem que ter metade de asfalto e metade de terra, tem que subir uma de asfalto ou num ano sobe uma de terra e no outro ano sobe uma de asfalto. Pronto, basicamente é assim, não é? Para se manter as coisas, ou então deixa uma de asfalto e uma de terra. E a transparência acima de tudo. Tem que haver transparência, claro, objetiva, quer dizer, as coisas não podem ser, portanto, são coisas que me entristecem. Há um bocadinho também a questão dos promotores, também que não é clara, não é? De repente aparece uma empresa que não sabe, se calhar até é melhor do que a anterior, não estou a dizer o contrário, esquece, estas coisas têm que ser claras, não é? Se nós queremos efetivamente levar o campeonato para a frente, há coisas aqui que têm que começar a ser mais claras. E eu, enquanto piloto, entendo que os pilotos têm que ter um peso muito maior dentro da federação. Há certas coisas que eu não entendo, porque o presidente da federação foi durante estes anos todos sempre um piloto, um ex-piloto. Portanto, não é um ex-organizador, é um ex-piloto. Foi César Torres, foi Luís Pinto Freitas, foi talvez o António Vasconcelos Tavares, fez poucas provas, mas e agora tivemos o Melo Brainer e agora temos. Portanto, há certas coisas que isto não é uma, volto outra vez a dizer, isto não é uma crítica, isto é estamos a conversar entre... Exatamente, uma apreciação. Uns com uma opinião, outros com outra. Claro que, como é evidente, estou disponível para dar, tenho 56 anos, estou disponível, já o disse, para dar aquilo que puder dar ao desporto. Continuo a correr porque gosto imenso de correr, mas há de haver um dia que vou sair e se entender um dia que há um projeto, um clube, uma coisa qualquer, gosto e tento ajudar dentro do que me é possível. Mas fico um bocadinho triste de não ver mais pilotos jovens a correr, quer dizer, aquilo que se vê em Espanha... Porque o futuro é esse, o futuro acaba por ser esse, é dos jovens. Como é que podemos ter futuro se não tivermos jovens, não é? Custa-me a ver um bocadinho, mas pronto, paciência, há uma certa dificuldade e isso tem que ser olhado de frente por quem tomar agora as rédeas na federação dos rallies em si, não é? E pensar num projeto a 10 anos, 10, 15 anos, é isso que eu entendo. Muito bem. Fernando, vamos então para a parte final da nossa entrevista, agradecendo mais uma vez os seus comentários, que vêm valorizar bastante esta nossa conversa. Perguntava-lhe em relação ao seu projeto competitivo, já tivemos a ocasião de o ver a fazer provas a norte, vimos-lo também a provas, neste caso, como foi em Serpa, a recente prova que nós também vimos a sua participação. O que é que está este ano a fazer, Fernando Pérez, para sermos mais exatos? Acima de tudo, está a competir, não é? Acho que é aquilo que lhe sai no sangue, é querer correr. E que nem que para isso tenha que fazer estes quilómetros com a sua estrutura a pés competições. Será assim? Olha, eu gostava sobretudo de não envelhecer, não é? Que é chegar a um rally, e haver gente que anda mais depressa que eu, que é normal, não é? Pronto, que foi o que aconteceu agora em Serpa. E que eu tive a oportunidade de dizer que não ganhei um único troço. Pronto, não me interessa agora aqui dizer, estar a fazer comentários sobre o meu carro, se estava bem ou não estaria, como esteve no rally anterior, mas a verdade é que o Carlos foi muito forte e ganhou e não há nada a dizer, e irei lá para o ano, se Deus quiser, tentar novamente fazer uma prova melhor do que a que fiz este ano. Já ganhei uma vez o rally, penso que ganhei uma vez só o rally. O Carlos é o grande vencedor. Eu faço sobretudo o que eu gostava de fazer, sobretudo são provas de terra. E portanto, que é o que eu gosto de guiar.
O asfalto já começa a ser um bocadinho pesado para mim. E nós temos que ter, eu pelo menos digo aquilo que sinto e aquilo que se passa por mim, muitas das vezes, quando as velocidades são muito elevadas, começo a pensar se não devia, quer dizer, se faz sentido correr tantos riscos, pronto, em algumas situações. E, portanto, acho que a terra nos dá mais defesa do que o asfalto e portanto, gosto mais de fazer terra, divirto-me mais a fazer terra e, portanto, tento fazer as provas todas de terra que existem. E é basicamente isso. Portanto, fiz 3 ralis até agora. O primeiro, que ficamos em terceiro lugar da geral, e em segundo os portugueses ganhou o Adruzili muito bem. No último troço conseguiu-nos ganhar. Nós estivemos sempre atrás, aliás, andamos à frente a limpar a estrada, mas pronto, não interessa. E depois mas não foi por isso que o Adruzilo ganhou. Depois conseguimos passar para a frente à entrada do penúltimo troço e no último, depois do penúltimo troço estávamos à frente. Portanto, à entrada do último troço estávamos à frente e o Adruzilo ganhou-nos ali algum tempo e ganhou ele o rally. E muito bem. É um piloto que eu respeito muito. Eu, ainda outro dia lhes disse isso, quando eu comecei a correr o primeiro rally que fiz, que foi o Sopete, o primeiro não, o segundo, mas como já consagrado e não como iniciado, o Adruzilo já estava a correr de Masa e eu corri de Sierra 2 rodas, foi em 1990. De lá para cá, cruzamos-nos muitas vezes nas estradas. Umas vezes ganhei eu, outras vezes ganhou ele, não me interessa quem é que ganhou mais vezes. Da minha parte existe um respeito muito grande por ele. Ele fez grandes provas lá fora, já não é como só cá, fez grandes provas lá fora e portanto existe um grande respeito por ele, que não quer dizer que eu não tente ganhar e que ele não me tente ganhar a mim. E acho que, agora falando da Aboboreira, que foi o rally seguinte, que demos um bom espetáculo daquilo que nós podemos, porque somos já pilotos, eu considero-me um piloto já em fim de carreira e portanto com algumas limitações, como é evidente, mas entre não passar ninguém e estar à espera que passem outra vez os consagrados e passarem alguns pilotos, quer dizer, cria emoção ali nas pessoas, não estão paradas, não têm que sair do sítio, vêm mais carros a passar. Portanto, acho que é agradável ter também ali 2 pilotos, independentemente de todos os outros que lá participam, como é evidente, até participou também o Pascoal. É agradável ver pilotos a correrem de outros tempos, não é? Os novos, as pessoas novas que estão a assistir se calhar não nos conhecem, mas as pessoas que vão há mais anos aos ralis, acho que é interessante, cria outro polo de interesse. Sem dúvida. Cria outro polo de interesse. E, portanto, fui à Aboboreira e conseguimos nós ganhar na Aboboreira e o carro teve fantástico na Aboboreira. Agora, neste último rally, não teve tão bom, eu cometi 2 erros muito grandes no Rally de Serpa. Um deles foi cortar e acabei por até pensei que ia furado no primeiro troço, cortar num topo em quinta e cortei mesmo a estrada, cortei uma curva, cortei demais e pronto, e aí o carro ficou mas repara, a diferença foi muito grande, não havia a mínima hipótese. O Carlos anda muito bem, o Carlos guia muito bem, é um piloto, eu já andei ao lado dele e portanto já andei ao lado do Bernardo, já andei ao lado do Carlos. O Carlos guia muitíssimo bem. É pena nunca ter feito uma época completa no Campeonato Nacional de Ralis. Não tenho dúvidas que na segunda lutaria pelo título. É um piloto, já andei com ele e portanto sei bem do que estou a dizer. E portanto ia lá tentar fazer o meu melhor. Ganhou ele, os meus parabéns. Eu acabei até por desistir. Foi uma pena porque eu acho que ele merecia que eu tivesse ficado em segundo. Dava-lhe, não é não é tirar o prestígio a quem ficou em segundo, como é evidente, mas para ele também era importante que eu tivesse terminado a prova, porque fomos os dois que lutamos, apesar de eu andar sempre um bocadinho atrás e não ter conseguido ganhar nenhum troço, o que aconteceu, penso que no ano anterior, há 2 anos atrás. E portanto agora vamos para a Vila do Bispo, ele também vai estar, independentemente de ele também ter uns pneus diferentes dos meus e tal. Pronto, eu não me estou aqui a desculpar, mas isso também são coisas também que podem contar, apesar de eu achar que a diferença em terra é menor no capítulo dos pneus, mas vamos para a Vila do Bispo, que é o rally que eu mais gosto de fazer a sul, e nomeadamente com Serpa, e eu comecei a fazer o Campeonato Sul exatamente porque tinha mais terra, e agora cortaram as provas de terra,
pronto, não... Olha, por exemplo, eu nem gosto muito de fazer o Rally do Algarve em asfalto, mas Monchique, aquela zona não é uma das minhas zonas preferidas em asfalto, mas como havia muita terra, eu comecei a fazer o Campeonato do Sul. Mas vou tentar fazer outras provas que surjam em terra, e é isso basicamente que eu quero fazer, independentemente de agora como estou a pontuar no Campeonato do Norte, vou tentar fazer mais algumas provas do Norte, não sei, vou fazendo aquilo que gosto e basicamente é isso, não é? Fernando, e a sua estrutura, a Pérez Competição, estamos a falar neste momento de ter quantos Mitsubishis a correr? Estamos a falar de... Só tenho um carro a correr, que sou eu neste momento, e tenho o meu colega de equipe e de patrocínio, que é o Filipe Madureira, que no Nacional de Clássicos com o Sierra, com que eu corri em 89 e 90, um carro de 2 rodas motrizes, um carro de grupo N, e temos um Jaguar a correr no grupo 1, o André Pinheiro, Castro Pinheiro. Sim, já passou por aqui no 16 válvulas, sim. No grupo 1, nas corridas do grupo 1, de circuitos. Portanto, basicamente é uma estrutura pequena, a Pérez não vive, é uma estrutura que foi montada à minha volta, com alguns mecânicos. Eu acho que já fizemos a missão que tínhamos que fazer, foram lançados muitos mecânicos que estão a trabalhar hoje pelo país todo, que passaram pela nossa estrutura, muitos com muito sucesso, e como eu não vivo do desporto automóvel, o que não tem mal nenhum as pessoas viverem, digo isto claramente, portanto nem pretendo viver, a Pérez vai um dia, acho eu, acabar, no dia provável, não sei se é no dia em que eu deixar de correr, não sei, mas a verdade é que quer o seu Luís Dias, que já tem 80 anos, começamos a ficar velhotes, fomos nós que... eu não abri a equipa com ele, abri com o Abel, mas como vinha na altura da Diabolique e a Diabolique fechou, aproveitei uma parte da estrutura da Diabolique e foi-se correndo. Tenho lá um mecânico novo, que é o Filipe, que está connosco já há alguns anos e que tem evoluído bastante, e portanto continuamos a fazer estágios a novos mecânicos e vamos correndo. Tenho pena de não ter um piloto jovem, com poucos anos de idade, a quem eu possa ajudar, mas a verdade é que não se proporcionou. Eu não quero crescer muito mais, é isto. Tenho agora uma estrutura que é o filho do Carlos Rodrigues, que está numa parte ao lado da minha garagem, portanto dividimos as garagens, porque era uma pessoa que era muitíssimo minha amiga e de quem eu fui muito amigo, e que decidimos estar juntos, apesar de estarmos separados, estamos no mesmo espaço, mas separados, mas com quem eu me dou relativamente bem, e que é uma experiência nova também, ali na garagem, e que é uma pessoa que eu prezo, porque é filho de um grande amigo meu que infelizmente faleceu, e de uma maneira repentina, e que eu achei que deveria estar próximo de nós, porque foi sempre uma coisa que o pai quis, e que me pediu durante anos, e que falou muitas vezes comigo, e portanto eu pude, se é que estou a ajudar, se é que ele também não me ajuda a mim, tenho muito gosto em que lá esteja o Carlos, o filho do Carlos Rodrigues. Há aqui uma amizade muito grande e, portanto, está connosco. Mas, basicamente, ele tem os carros dele, nós temos os nossos, temos coisas em conjunto. Mas vão conversando, não é, Fernando? Vamos seguindo e vamos estando contentes. Fernando, penso que é uma... E a propósito da sua estrutura, pergunto-lhe, porque estará à porta, falta um mês para o Rally de Lisboa, fala-se da sua presença, pode-me confirmar a um mês de distância? À partida eu vou participar, não é? Já tinha dito ao Humberto, é uma pessoa de quem sou amigo pessoal, estive em várias situações da vida dele, quando ele fez ali em Aveiro uma super especial, ajudei-o na altura, é uma pessoa de quem gosto, e portanto, quando ele me falou, eu disse que iria estar presente. Pronto, acabei por ir às Camélias e vou ao Rally de Lisboa. Eu não gosto de rallies em linha, porque tem que se treinar muito, eu já não gosto de treinar, mas pronto, é um rally que também é importante, era muito importante haver um rally na zona de Lisboa. Graças a Deus há 2 agora, às Camélias, e há este rally. E é preciso louvar uma pessoa que consegue montar um rally destes.
porque mais nenhum clube foi capaz. E às vezes eu vejo aqui um bocado de inveja e um bocado de vontade de complicar as coisas, mas a verdade é que ele conseguiu montar. Pelos vistos vai conseguir montar, que ainda não está montado, a prova ainda não se realizou. Mas a prova saiu da cabeça dele, saiu do mérito dele, e nós temos que respeitar as pessoas e temos que dar valor a quem o tem. Muito bem. Fernando, só por curiosidade, a nível de Mitsubishi, que já conduziu tantos, pergunto-lhe, há algum daquelas várias evoluções, qual é aquela que o Fernando acha que foi a mais bem conseguida por parte da Mitsubishi? E aqui particularizar, fora outros carros que tenha conduzido, mas tenho essa curiosidade particular de perceber da sua experiência qual é o modelo mais desafiante para o Fernando Pérez. Olha, eu nunca guiei um 10, portanto só guiei um 9. Acho que o 9 foi o melhor de todos, como é evidente. Tenho muita pena que a Federação, porque isto houve aqui uma questão política na altura de matar o Grupo N, não é? Obrigou-se na altura, porque depois começaram a correr os carros, os S2000, e portanto a Federação Internacional, entre parênteses, põe a ganhar quem quer. Lastra os carros, põe restritores, pode diminuir o peso a um, aumentar o peso a outro, portanto isto é uma questão política. Sim. E a Mitsubishi e a Subaru foram, como não havia carros europeus na altura que pudessem lutar com estes carros, foram pura e simplesmente encostados a uma parede e ponto final. E portanto não sei se foi por isso que a Subaru ainda continuou durante uns anos a fazer umas evoluções, a Mitsubishi fechou, ou praticamente com as Rally Arts, porque efetivamente houve ali uma vontade muito forte de encostar, e eu entendia que o que se deveria ter feito foi o que se fez, mas que se deveria ter posto os carros no mesmo patamar. Porque, repara, o Mitsubishi corre com restritor 34, bem, porque é que não é 35, ou é 36, ou é 32, ou é 31? Quer dizer, a potência do carro varia em relação ao restritor. Uhum. Portanto, se quiser prejudicar um destes carros, ou se tira o peso aos carros atmosféricos, eles podem ter mais. Aliás, eu queria lhe dizer uma coisa, há entrevistas dadas por mim há muitos anos atrás, quando se fazia aqui, na altura corriam os carros duas rodas motrizes, a Peugeot e a Renault com carros duas rodas motrizes. Olha ali, segura-me na cadela, com duas rodas motrizes, e agora é a minha. E os carros quatro rodas motrizes e turbo. Eu sempre disse na altura que no futuro iria-se ter uma maneira de poder pôr um kit num carro e ir correr, que é o que está a acontecer neste momento com os R5. O que eu entendo é que, vamos imaginar agora o novo Toyota que saiu. Qual é o problema desse carro correr junto com os outros? Porque isto é uma maneira muito fácil de equilibrar os carros na velocidade, é o que se faz, não é? Até se faz sem ser... quer dizer, prejudica-se o carro que ganha, que é uma coisa diferente, que eu não estou de acordo com isso, mas portanto, isto pode haver aqui um equilíbrio. Está ao contrário. Exatamente. Acho que, pronto, pode haver aqui um equilíbrio. E isso nunca foi feito, e portanto nós também perdemos muito com isso, não é? Quer dizer, que é estar permanentemente a afastar marcas e a mandá-los embora, e agora tem que ser assim. O Campeonato do Mundo, nós temos que perceber que neste momento não há nenhum campeonato na Europa em que corram os carros que correm no Campeonato do Mundo, que são os WRCs, não é? Portanto, são feitos com os R5s. Pronto, e se nós pudéssemos ter um Mitsubishi em Espanha, correm os R5s, os N5s, e já chegaram a correr carros 4x4 turbo que ganharam o campeonato. E depois foram banidos. Que era, no fundo, um grupo N com restritor 36, que eram os Evo 10, mais leves. Portanto, pode haver aqui um equilíbrio. E é isso que eu entendo que poderia ser, que se poderia fazer. Há aqui também muitos interesses hoje em dia no desporto e, portanto, o que acontece é que de um momento para o outro são só R5s. Pronto, muito bem. Respeito. Não concordo. Respeito. Repare que eu durante muitos anos corri e pedi à Federação, na altura em que andava só a correr, o S2000 da Peugeot. O carro tinha um furo e ganhava na mesma rally. Quer dizer, eu cheguei a dizer ao Carlos Barros, disse: Carlos, a Peugeot um dia vai tirar o patrocínio e tu não vais correr mais.
porque isto não é competição, quer dizer, um piloto que chega e dá 3 minutos, ou 4, ou outro carro que vem a seguir, pá, não tem interesse. E, portanto, falei na altura com o Luís Pinto Freitas no sentido de liberalizar um bocadinho os grupos N. Pelo menos se o carro furasse, ganhar um grupo N. Mas nem assim. Então, depois surgiu o carro da Fiat, o S2000 também, porque houve ali um ano, que foi 2004, 2005, que foram um campeonato interessantes em que corriam os S2, os duas rodas motrizes, os S1600, com os grupos N. Foram campeonatos com muitas marcas diferentes a correr oficialmente. Corria a Renault, corria a Fiat, corria a Peugeot, e depois havia a Subaru e havia a Mitsubishi a correr. São campeonatos muito interessantes também. Tem que haver aqui um bocadinho de bom senso no sentido de se poderem pôr mais marcas a correr. Muito bem. Fernando Pérez, e é um rally que fica para toda a vida, para contar aos seus netos, familiares, enfim, que vai ser aquela prova pela luta que foi proporcionada e pela maneira como ganhou um rally que ficou na sua memória? É difícil só uma, eu tenho a certeza disso. Esse desafio para os meus convidados é sempre muito difícil. Há tantas histórias para contar, mas pronto. Mas pelo menos de uma prova, porque já lhe estou a tomar algum do seu tempo, não é? Não, esteja à vontade, tenho todo o gosto em estar a falar, não tenho segredos nenhuns. Pronto. Eu vou ser muito franco, que é o seguinte, a prova que eu sempre quis ganhar, ao contrário de alguns pilotos que queriam ganhar o Rally de Portugal, eu sabia que isso era impossível. Em condições normais, a não ser que não viessem estrangeiros, com os carros Grupo A que havia na altura, era impossível. E, portanto, sempre quis ganhar a Madeira, que era uma coisa que já nenhum português ganhava há muitos anos. E, portanto, em 96 montei a estrutura toda, fiz tudo para tentar ganhar a Madeira e consegui ganhar a Madeira. Foi uma prova que me deu muito gozo, apesar de, na altura, já não contava, e quem me deu mais luta nem foram os estrangeiros, nem foi o campeão. Na altura estava o Aguini num carro igual ao meu, estava o campeão europeu que era o Seniors num carro igual ao meu, estava o Rui Madeira que corria no Mundial com um Toyota, estava outro Toyota Baroni, e estava o piloto que me deu mais luta nesse rally, que foi, nesse ano tinha aparecido o Peugeot 306 e foi o Adruzil. Acabou por desistir, eu estive sempre à frente, mas ele estava muito próximo, penso que estava a 19 segundos na altura, mais ou menos isto, eu ganhava muitos troços, mas ganhava muito pouco ao Druzil em cada troço, e portanto iria ser ali uma luta terrível. Mas foi o rally que eu sempre quis ganhar e que consegui. Agora, histórias tenho muitas, como é evidente. Então uma, já que estou a aproveitar a sua disponibilidade, pelo menos uma história. Será que é assim uma daquelas que vem logo à sua memória quando conta histórias? Não sei, isto aqui é apenas e só, nem estava previsto, tínhamos previsto falar só 10 minutos e, como vê, já temos 42 minutos de perfeito deleite para mim, e espero que os meus ouvintes também estejam... Que tipo de histórias? Tantas histórias. Olha, outro dia estávamos a falar sobre a questão dos treinos, não é? Essas coisas todas. E é isto que também tivemos a falar ali com o Ni e com o Pedro Matos Chaves sobre a questão de treinar ilegal, etc, etc. E o que é que se tem que fazer e como é que isto se pode... Isto encara tudo, isto vai tudo bater na tal reforma há 10 anos ou 12 anos que se tem que se fazer no nosso país. Mas, sei lá, há histórias muito tristes, pá, para mim, que fiquei muito triste. Olha, na altura, em 2000 vou-lhe contar esta, porque vinha outro dia, lembrei-me desta agora há pouco. Esta é uma história triste para mim, que foi em 2000 Olha, primeiro nunca fui um piloto oficial, foi uma coisa que é tristíssima na minha carreira. Por uma razão ou por outra, nunca, só tive uma vez um convite para correr com tudo pago, que foi feito pela Hyundai. Olha, por acaso é engraçado. Hyundai, na altura, entreposto. E acabei por não poder ir por um infortúnio na vida, porque estava a gerir uma empresa e não pude ir. Pronto, não pude mesmo ir, nem tinha cabeça disso. Olha, não tenho cabeça para ir fazer, e era para ir fazer a Madeira. Isto penso que foi em 2002 ou 2003, na altura com o Accent, Grupo A. E tinha tudo pago. Era chegar ali, sentar-me e guiar o carro. Não pude mesmo ir. Tantas coisas que aconteceram na minha carreira. Acho que tive muita sorte, muito azar noutras coisas. Olha, tive muita sorte, tive patrocinadores muito bons, o Grupo Tota na altura, o Banco Tota e Açores, que me permitiu ter uma equipa quase ao nível das equipas de fábrica até 98, até o fim de 98. O erro que foi total, completo, ter escolhido, porque eu em 96 ainda fiz uma tentativa, ou fiz uma conversa, fomos conversar com a Toyota
porque eu sabia que o Malcolm não me ia poder ajudar em 97. O Malcolm, eu conhecia a estrutura do Malcolm. O Malcolm, eu nem sei como é que o Malcolm correu no Mundial nesse ano. O Malcolm tinha umas oficinas muito pequenas quando começou e eu sabia que o carro já era um carro antigo, o Score WRC. Portanto, ainda falei com a Toyota, mas acabamos por escolher ficar novamente na Ford e eu fiquei com o Score WRC. E na altura queria experimentar outro carro, pronto, estava convencido que o carro já não era competitivo e queria mudar, mas nós éramos 3 na estrutura, era eu, o Ricardo e o meu pai, eles votaram no Ford e eu por acaso entendi que era um ano de mudança, não porque sempre estava ligado até comercialmente à Ford, mas porque o carro já era um carro ultrapassado, etc, etc. E não mudei, depois, pronto, o carro foram 2 anos cheios de problemas, porque foi a mudança de um carro completamente mecânico para um carro eletrónico, isto que ainda era controlado, mas era um carro já com diferenciais eletrónicos, e o carro teve muitas provas, eu ia para as provas e não tinha os diferenciais a trabalhar eletronicamente, aquilo foi uma desgraça, até conseguimos arranjar um engenheiro freelancer em Inglaterra, só arranjamos no meio não de 97, mas já de 98, e o carro aí já não era competitivo, e ainda ganhei um ou outro rally, mas pronto. E depois, no ano seguinte, a Ford, eu estava ligado comercialmente à Ford e a Ford escolheu o Rui, está a ver, hoje dou muito bem com o Rui, mas escolheu depois, quando se montou um projeto, escolheu o Rui para ser piloto oficial. Portanto, eu nunca tive a sorte de ser piloto oficial, a não ser em 2002 ou 2003, para fazer uma prova, não é? Tentei montar projetos, mas nunca consegui. Nunca consegui. E depois liguei-me, fui em 2003, não, 2000 para 2004, fui à Mitsubishi, pedi o apoio da Mitsubishi, a Mitsubishi levou-me a Rally Art para eu comprar o carro, para eu começar a correr, depois fui convidado para correr nos Açores, foi também uma coisa boa que me aconteceu, foram 5 anos que fiz nos Açores, e em 2005 monta a sua equipa oficial, eles próprios. Portanto, apanhei de chofre com o Armindo, que era a nova geração, e com outros meios, como é evidente ao seu dispor, e era um belíssimo piloto também, e portanto também tive azar aí, não é? Portanto, estas coisas fazem todas. Hoje tenho alguns patrocinadores que estão comigo há muitos anos, a Fuchs, por exemplo, que está comigo quase há 20 anos, a KFC, que já está também há muitos anos comigo, há mais de 10 anos. Portanto, tenho sorte por esse lado. Tive azar noutras coisas na minha carreira, enfim, são coisas que... Fazem parte para contar a história. Muito bem. Fazem parte de uma história do campeonato. Da minha vida, do campeonato. Claro que sim, e também dos rallies em Portugal. Fernando Pérez, o seu lugar ninguém o tira, tem um lugar conquistado e de facto pertence às folhas de ouro, podemos dizer, às páginas de ouro dos rallies em Portugal, tem sempre esse lugar cativo. Da minha parte, Fernando, fico muito agradecido por esta oportunidade, fico sempre muito satisfeito quando falo consigo e tenho a certeza que quem está a ver esta nossa entrevista vai partilhar do mesmo sentimento e temos aqui histórias para outras ocasiões, para voltarmos a falar e peço apenas isso, é que o Fernando se mantenha com esse espírito competitivo como tem até agora, porque é importante para os nossos rallies também termos uma posição e, neste caso, uma figura como o Fernando Pérez. Por isso, dou-lhe os parabéns por tudo aquilo que já fez pelos rallies e por aquilo que ainda vai fazer, tenho a certeza. Vamos contar consigo ainda para as voltas e, por isso, dou-lhe os parabéns extensíveis, claro, à Pérez Competição, à tal estrutura pequenina, mas que, de facto, mexe muito nos rallies. Um grande abraço, Fernando Pérez, uma boa noite mais uma vez e obrigado pela disponibilidade. Eu é que agradeço, estarei sempre ao vosso dispor. Um abraço grande. Muito bem. Uma boa noite também e boa continuação também. Obrigado, boa noite. Obrigado.